Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de janeiro do Mana 11. A ideia aqui é destrinchar os números, entender a estratégia e o cenário que está movendo um dos fundos imobiliários mais comentados do momento. Bora começar? Para a gente começar a conversa, vale a pena pensar. Num mercado com tantas opções, o que faz um hedge fund imobiliário realmente se destacar? É só o retorno? A consistência? A estratégia por trás? Bom, a gente vai usar os próprios dados do Mana 11 para tentar achar essa resposta. E a primeira pista já chega com o número de impacto, hein? 14,9% ao ano. Esse foi o dividend yield anualizado do fundo em janeiro de 2026. É aquele tipo de valor que já chama a atenção de cara e estabelece um padrão bem alto de retorno para o investidor. Mas claro, um mês bom não conta a história toda. O ponto principal que a própria gestão faz questão de bater na tecla é a geração consistente de alfa, ou seja, a capacidade de superar o mercado, e não só uma vez, mas desde o comecinho do fundo. Essa é a grande promessa. Não é só entregar resultado, é superar o mercado de forma contínua. E para a gente entender de onde vem essa consistência, vamos dar uma olhada mais de perto nos resultados. É a performance passada que nos dá o contexto para avaliar o que eles estão fazendo agora. Olha, o que é legal de ver aqui nesse gráfico é a comparação direta. Em 2025, o Mana 11 entregou um retorno de 37,4%, se a gente somar a cota de mercado mais os dividendos. Agora, olha o IFIX, que é a referência do setor, 21,1%. A diferença é gritante, né? A imagem mostra bem essa história de superação. E 2025 foi mesmo um ano cheio de marcos importantes. O fundo se tornou o maior pagador de dividendos por cota na sua categoria. Manteve a previsão de distribuição ali cravada, com uma disciplina impressionante. E o resultado disso? A base de investidores mais que dobrou, um crescimento de 106% de um ano para o outro. E esse crescimento todo aparece nesse número aqui. Mais de 35 mil investidores até janeiro de 2026. É a prova concreta de que a estratégia e os resultados estão conseguindo atrair cada vez mais capital e, principalmente, a confiança do mercado. Certo, mas a gente sabe que resultado passado não garante o futuro, né? Por isso, é super importante entender como a gestão está olhando para o cenário de 2026, que já começou bem agitado. A visão da gestão para o começo do ano é bem clara. O mundo está passando por uma forte rotação de capital. O dinheiro está saindo de mercados mais desenvolvidos e buscando oportunidades em emergentes. E isso está sendo empurrado por um dólar mais fraco e por aquela expectativa de que os juros americanos vão se estabilizar. E adivinha só, o Brasil acabou se tornando um dos principais destinos desse dinheiro todo. Mesmo com os nossos desafios internos, que a gente conhece bem, o nosso diferencial de juros e o preço mais baixo da bolsa acabaram atraindo um volume bem grande de capital estrangeiro. E aqui está o pulo do gato da gestão para este ano. Eles nos lembram que 2026 é ano de eleição, o que é quase um sinônimo de volatilidade. E nesse cenário, a frase deles é muito clara. A gestão ativa deixa de ser só uma opção para virar uma grande aliada, para conseguir navegar nessas incertezas e ainda achar boas oportunidades. Tá, mas como é que funciona essa tal de gestão ativa na prática? A estratégia da Manati se baseia em alguns pilares bem definidos. Basicamente, a estratégia se divide em 3 partes. A primeira é uma carteira defensiva, bem focada em renda fixa para dar segurança. A segunda é a gestão ativa em si, que vai atrás de ganho de capital com negociações táticas em FIIs e ações, se aproveitando das ondas do mercado. E a terceira, que talvez seja o grande diferencial, é um investimento em projetos de incorporação que são exclusivos e que não têm muita correlação com o resto do mercado. É por isso que a gestão defende que os hedge funds imobiliários são o tipo de fundo mais adequado para o momento que a gente está vivendo. Eles conseguem juntar a segurança da parte defensiva com o potencial de ganho da gestão ativa. É um equilíbrio que parece ideal para um cenário de juros ainda altos, mas com uma perspectiva de queda no horizonte. Vamos ver agora a parte mais, digamos, palpável dessa estratégia. Os projetos de desenvolvimento que estão literalmente construindo o futuro do fundo. E os resultados são bem concretos. A gente vê aqui o sucesso dos últimos lançamentos. Natos e Porto Madeiro já começaram com vendas fortes, o Alur foi vendido 100% logo de cara e o Grand Pulse em Jundiaí foi um sucesso comercial absurdo. Isso mostra que a aposta na incorporação está dando certo. E o sucesso não para por aí. O projeto Faz Esse Place, que é outro destaque da carteira, já vendeu quase metade das unidades.
Isso reforça que os produtos que eles estão criando têm boa aceitação no mercado, o que diminui bastante o risco do negócio. E olhando para frente, o fundo já anunciou um novo investimento de peso, o FI Alicerce. É uma parceria com a gigante Patrimar Engenharia, que se divide em 8 projetos diferentes e com retorno-alvo super atraente de IPCA mais 18% ao ano. Isso mostra que a busca por oportunidades exclusivas continua a todo vapor. No final das contas, o que tudo isso significa para quem investe no fundo? Vamos amarrar todas essas pontas e ver o que chega no bolso do investidor. Primeiro de tudo, previsibilidade. A gestão reforça o compromisso com a transparência e mantém a previsão de dividendos para o primeiro trimestre de 2026, ali na faixa de 10 a 12 centavos por cota. É a mesma faixa que eles vêm entregando de forma bem consistente. E esse número aqui resume bem o resultado de longo prazo da estratégia. Desde que o fundo começou, ele já acumula um retorno de mais de 50%, isso considerando a cota patrimonial ajustada pelos dividendos distribuídos. E só para a gente colocar esse 50,6% em perspectiva, esse desempenho é o equivalente a 132% do IFIX e quase 110% do CDI líquido no mesmo período. Lembra daquela conversa sobre gerar alfa lá no começo? Pois é, tá aí a prova. A estratégia não só funcionou, como superou os principais indicadores do mercado de forma consistente. E assim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão. No ano que promete ser cheio de incertezas, essa combinação de uma base defensiva com uma busca ativa por oportunidades parece ser mais que uma estratégia, parece ser uma resposta. A grande questão que fica é como essa abordagem vai continuar gerando valor com os desafios que ainda vêm por aí. Agradeço a companhia e até a próxima.